Meus irmãos, nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Jesus aqui descreve o que motivou a sua vinda em resgate do homem que havia se perdido. O homem rejeitou o Senhor, voltou as costas para Deus, mas Deus escolheu o homem, né? Deus escolheu a humanidade, e Ele se fez carne, habitou entre nós. Quando Ele diz, eu escolhi a vós, Ele está dizendo, eu escolhi os cravos, eu escolhi a cruz, eu escolhi padecer, primeiramente na forma humana, né? E posteriormente no tipo de morte mais cruel que havia naquela época. E não apenas a morte cruel, mas a sessão de tortura que o Senhor passou por nós. Então Ele escolheu a nós, nos dando a oportunidade à humanidade que se voltasse para Ele. E o Senhor nos escolheu para quê? Segundo o próprio Jesus, para gerarmos fruto, para darmos frutos. E qual é o nosso entendimento de dar fruto? O que é um crente que dá fruto? A Bíblia fala que o Pai procura adoradores, pessoas que alcancem um nível de intimidade com Ele, que amem a sua presença mais que os prazeres carnais. Isso é uma coisa muito importante, fundamental para a vida do cristão, para a vida do crente, para a vida do Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, mas não é o fim do projeto de Deus para a vida do crente. Não é a gente de alguma forma aceitar Jesus como Salvador, santificar a nossa vida, dar um bom testemunho diante da sociedade, buscar a intimidade com o Senhor. Isso tudo é muito importante, é necessário, eu diria, é fundamental para a vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor. Amor não é algo que a gente força, amor é algo que a gente, de alguma forma, sente despertar em nosso ser. O próprio Jesus conta uma parábola lá na casa de Simão, quando uma mulher chega ali, começa a chorar, lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos, e as pessoas começam a arrazoar entre si. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta que está aí aos seus pés aí, né? Beijando os seus pés, chorando nos seus pés, enxugando seus pés com os cabelos. E as pessoas pensando isso, inclusive o dono da casa, Simão, o fariseu. E Jesus falou assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, deixa eu te contar uma história e te fazer uma pergunta. Um homem tinha uma dívida para com outro, devia X.
não lembro, os 500 denários. E aquele homem teve a sua dívida perdoada, e um outro devia 50 e também teve a sua dívida perdoada. Qual dos dois amou mais o seu senhor ou o seu credor? Aí Simão disse assim: aquele a quem mais lhe foi perdoado. Jesus falou assim: pois é, eu entrei na sua casa, você não beijou o meu rosto como é de costume, essa mulher porém não cessa de beijar os meus pés desde que ela se aproximou de mim. Eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, essa mulher está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. E Jesus começou a enumerar tudo aquilo que aquele homem deixou de fazer e aquela mulher que estava sendo julgada estava fazendo ali. Então, nós precisamos entender, a adoração é fundamental, o amor, ele não vem simplesmente do eu te amo, o amor ele vem com atitudes, com gestos, com a história, com a vivência. Às vezes tem um que diz, e na realidade não ama, às vezes tem um que não diz, e na realidade ama. Quando Jesus, depois de ressurreto, Pedro havia voltado a pescar e havia encorajado outros discípulos a segui-lo, Jesus aparece na praia e de repente Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse assim: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Como quem diz, não basta verbalizar, eu andei errando, eu andei fazendo tanta coisa errada, não é? E estou dizendo algo, mas eu sei que o Senhor sonda o meu coração e o Senhor sabe que na realidade eu amo. Então o amor, ele não é algo que é apenas verbalizado, mas ele vem de um sentimento que surge pelo reconhecimento de quem éramos e de quem nos tornamos por meio de Cristo. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Na minha época, quando eu aceitei Jesus como Salvador, era numa cidade do interior, minha família era muito conhecida, meu pai era comerciante, eu já era, desde criança, né, uma pessoa do comércio ali, todo mundo me conhecia e tal. Quando eu levantei a minha mão, aceitando Jesus numa igreja, aquilo ali já significou que eu não ia participar mais daquelas festinhas que o pessoal fazia na época, não ia participar mais daquilo que a sociedade, que não era frequentador da igreja evangélica, fazia, não é? E todo mundo na cidade passou a saber que eu comecei a fazer parte da igreja. Então naquela época era uma decisão em que você aceitava Jesus e mudava de vida automaticamente, até porque você era policiado, né, por todos os lados. Não fala que é crente, está fazendo aquilo? Hoje em dia esse peso não está tanto mais nos ombros das pessoas, e muitas vezes as pessoas vêm para a igreja por algum motivo, por uma amizade, por desejando conquistar alguma coisa financeira, ou um relacionamento sentimental, qualquer coisa assim, e a pessoa ela não tem essa consciência de que, tendo um encontro com Cristo, ela passa de uma condição de pecador, que está em rota de colisão com o inferno, e passa a ser um filho restaurado, regenerado, que agora habita nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e participa da natureza divina. Nós temos estudado aqui, né, os atributos de Deus, participa dos atributos comunicáveis de Deus. Quem tem essa consciência, tem então no seu coração, no seu espírito, um amor que se desperta para adorar ao Senhor. Mas a intimidade e a adoração não basta. Gerar frutos, irmãos, é ir além de nós termos uma vida individual, como muitos hoje se acomodam, dizendo: não, eu assisto culto online aqui na minha casa, eu vejo a escola bíblica dominical online, eu estou aqui, né, servindo ao Senhor, irmãos, não funciona assim, não funciona assim. O nosso chamado é para darmos fruto, e há uma descrição de o que de fato é
gerar frutos. Se nós formos olhar simplesmente para a natureza, o que seria gerar frutos? Gerar frutos seria consequência de uma planta que é frutífera. Vamos pensar numa árvore frutífera, que atinge a sua idade fértil, que ela é polinizada ou de algum outro meio ela gera ali o seu fruto, e ela vai fazer com que esse fruto vai gerar uma semente que vai perpetuar a sua espécie. É simples assim. Uma criança é chamada de fruto do ventre. Então, fruto pode ser traduzido por filhos. Nós fomos chamados para gerar filhos. É simples assim. Mas eu pensei que eu tinha sido chamado para Deus abençoar minha vida financeira, para Deus colocar alegria no meu coração, para Deus... Irmãos, isso não é propósito. Porque a alegria e a riqueza perene ou duradoura, eterna, nós vamos desfrutar na eternidade. Isso tudo que nós temos como riqueza, alegria, saúde, isso é consequência de uma vida frutífera. O propósito da nossa vida precisa ser gerar frutos. O primeiro modelo de igreja que nós temos é a própria família. Infelizmente hoje, por um avanço tão grande da tecnologia e de tantas coisas que estão acessíveis tão facilmente para gerações, criou-se uma distância muito grande, um conflito muito grande de gerações. Se numa época passada o pai falava e o filho abaixava a cabeça, mesmo contrariado, mas por respeito, hoje em dia muitos pais vão corrigir o filho, fala alguma coisa, o filho levanta: quem é você? Você não sabe de nada não, você é um atrasado na vida. Porque primeiro, não há mais o respeito. Segundo, existe uma jactância no coração dessa geração aí, de adolescentes e até de crianças, que se julgam detentoras da verdade, acham que sabem de tudo. Tem muita teoria, sim. Tem muita informação que é diferente de conhecimento, que é diferente de experiência. Cai na lábia de alguém facinho. Aí vai, sofre uma experiência de vida, tem que correr para a saia da mãe, debaixo da asa do pai, porque a vida é mais cruel do que se vende. Então, a primeira instituição de proteção que Deus formou foi a família, para que nós possamos fazer de nossos filhos nossos discípulos. É simples assim. Os filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deixou uma herança, e nós precisamos cuidar dos nossos filhos. O que agrada a Deus, irmãos? Será que é uma vida santa, esperando a morte, uma vez que aqui nós não seremos felizes, e realmente nós teremos momentos de felicidades, se nós temos Jesus no coração, e a gente aprende a desfrutar do que é a presença de Deus, a gente vai entender que mesmo no momento da luta, Deus está. Tem muita gente, eu ouço muito crente falando isso, não é que seja errado, mas a nossa visão precisa ser mais profunda que isso. Eu vejo que às vezes o crente recebe uma bênção e fala assim: Deus é bom demais. Irmãos, Deus é bom não é porque Ele te deu uma bênção pontual. Deus é bom porque, primeiro, como atributo, isso é a essência dEle.
Segundo, porque antes de qualquer situação, Ele se fez carne e morreu por nós na cruz do Calvário. Então, se nós recebemos uma bênção, Deus é bom. Se nós passamos por uma luta, Ele é bom. Ele é bom na essência. Então, o que agrada a Deus na realidade? A nossa santificação, como eu disse, a santificação, a vida de adoração, a vida de amor ao Senhor, não apenas de temor, ela é essencial, é fundamental. Um crente precisa ser alguém que ama o Senhor, mas precisa ser alguém que, tendo uma vida de santificação, amando ao Senhor, ele gera frutos. Primeiro ponto aqui que eu coloquei para a gente falar, eu coloquei antes de entrar no meu primeiro ponto, eu coloquei um versículo de Mateus aqui, e escrevi o seguinte: Deus espera que lhes apresentemos filhos, outra designação para filhos, né? Quase que a palavra não sai, foi muito depressa, o freio falhou. Discípulos, como eu disse, os nossos filhos são nossos discípulos, precisam ser formados. Não tem a ver com o grau de instrução do pai, não tem a ver com intelectualidade, tem mais a ver com moral, tem mais a ver com visão de mundo, com experiência de vida, que precisa de alguma forma ser passada para o filho, e precisa ser passada com sabedoria e autoridade, que o Senhor nos dá. Tiago fala assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É comum você ver algum pai frustrado hoje, dizendo: eu não tenho sabedoria para lidar com os meus filhos mais, tal. É muito difícil mesmo, mas se alguém deseja sabedoria, busque, peça a Deus, que não nega. Deus não nega esse pedido. Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu sou da Assembleia de Deus e amo essa denominação, já tive fora um ano e, sinceramente, não quero nem entrar em detalhes, porque escatologicamente, doutrinariamente, é a igreja com a que eu mais me identifico. Para mim é a que menos tem conflito com a teologia que eu enxergo na palavra do Senhor. Mas a Assembleia de Deus levou um nome aí por conta de que, se você for olhar nas igrejas que não são Assembleia de Deus em Goiânia e são neopentecostais, fazendo uma conta generosa, 60% das pessoas que estão lá nasceram na Assembleia de Deus, espiritualmente nasceram na Assembleia de Deus. Então, uma palavra estranha, né? Se bem que parir é um verbo, mas o pessoal falava assim que a Assembleia de Deus sempre foi uma ótima parideira, mas sempre uma péssima mãe, porque ela gerava filho, vinha o outro e criava. Então, pelo menos, não tem como a gente mudar a história da Assembleia de Deus no Brasil. Graças a Deus, o Campo de Campinas tem uma ótima visão a esse respeito, e a nossa congregação precisa também mudar esse estigma e essa conotação que é dada, esse estigma que é dado à nossa denominação. Nós precisamos fazer discípulos, que é muito mais do que levar a pessoa a levantar a mão e aceitar Jesus, mas nós precisamos acompanhar essas pessoas e ensinar essas pessoas. Essa grande comissão é a descrição do que de fato é gerar fruto. Então, a grande comissão, em suma, se resume: gerem frutos, que deem semente e produzam mais frutos. Então, eu coloquei aqui, nós precisamos entender a igreja em alguns aspectos. Primeiro, a igreja como família. Como assim? A igreja como um ambiente permeado
pela presença de Deus. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão vivendo momentos de porfia. Graças a Deus, eu posso dizer isso aqui, diante dos irmãos, não é? Diante de quem está nos assistindo aqui na transmissão. Irmão, eu não tenho problema com nenhum obreiro da minha igreja, nenhum membro da igreja. Eu não tenho nenhuma reserva, não tenho esse que fala assim, ó, espero que ninguém tenha comigo, nem com a minha família. Nós não temos nenhuma reserva com ninguém. Mas essa não é a realidade, irmãos, de muitas igrejas. Tem obreiros que não podem sentar juntos no púlpito, pessoas que cantam no louvor, mas que não conversam fora do ambiente do louvor. Então nós precisamos entender, irmãos, a igreja como família, assim como a nossa casa, o nosso lar, precisa ser permeado pela presença de Deus ali. Nosso lar precisa ser um lar abençoado, um lugar onde Deus possa ficar feliz em estar. A igreja precisa também ser assim. Vamos ler aqui Isaías 54, 13. Olha o que diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Essa é uma descrição do próprio Deus para o projeto que Ele tem para a nação de Israel, projeto que não foi frustrado, ainda acontecerá. Isaías, chamado de o profeta messiânico, entrega essa profecia para a nação de Israel e descreve o desejo que Deus tem para a nação de Israel. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e haverá o quê? Paz abundante no meio dos filhos. Então a igreja, ela é um lar, necessariamente. Tem muita gente que chama a igreja de hospital. Irmão, pode chamar a igreja do que quiser, mas na realidade o hospital, a pessoa vem, é tratada, recebe alta e vai embora. A igreja precisa ser um local de acolhida, que vai pós-cura também. Até porque a nossa cura, ela é um processo diário e permanente. Não tem ninguém que possa declarar e dizer, eu atingi a estatura de varão perfeito. O dia que essa pessoa atingir essa estatura, Deus leva. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, e para isso a igreja precisa gerar esse ambiente de família. Segundo lugar, a igreja precisa exercer a verdadeira adoração. O momento do louvor é um momento de adoração, sim, como quando você faz qualquer atividade da sua vida, se for para a glória do Senhor, é um momento de adoração também. Adoração não é só com música, é também com música. O que seria verdadeira adoração? A verdadeira adoração seria honrar ao Senhor com o nosso íntimo, honrar ao Senhor com os nossos pensamentos e ações, não apenas quando estamos com o microfone na mão ou em público, mas na nossa intimidade. Muitas das nossas conquistas são bênçãos revertidas para a nossa própria vida. Como eu disse, são consequências. A gente recebe uma bênção de Deus que vem para a nossa vida pessoal. Uma promoção no trabalho, uma venda boa que a gente fez, uma conquista sentimental, enfim, tantas coisas, né, que agregam felicidade à nossa vida. Muitas dessas coisas vêm para o nosso enriquecimento pessoal, mas os frutos, na realidade, eles glorificam a Deus. Não pense que conquistar uma casa própria, conquistar um carro novo, conquistar um relacionamento, conquistar uma família, não pense que isso é fruto. Isso não é fruto. Isso é ganho pessoal.
O fruto, primeiro, ele glorifica a Deus. Segundo, ele abençoa terceiros. Isso é gerar fruto. Entendem isso? Gerar fruto é glorificar a Deus com a sua própria vida. É por onde você passar, você deixar um rastro para que as pessoas glorifiquem a Deus. As pessoas observarem a sua vida e dizer: está vendo aquela pessoa ali? Você não sabe, mas eu tenho observado a vida dela, e eu sei que ela enfrenta lutas, eu sei que ela enfrenta dificuldade, mas ela só abre a boca para abençoar, ela só abre a boca para glorificar a Deus, ela só abre a boca para trazer palavra de incentivo. Eu não vejo ela fofocando, fuxicando, eu não vejo ela desejando mal. Isso é fruto, porque isso gera filhos. Alguém começa a observar o testemunho e fala: eu quero ser como essa pessoa. O que tem na sua vida de diferente? Você fala: o que tem na minha vida de diferente é Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu quero também que esse Jesus mude a minha história. Isso é dar fruto, irmãos. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus não veio aqui nesse mundo para construir casa, para construir família, para enriquecer como ser humano. Ser discípulo de Jesus significa ganhar almas, significa gerar vida. Ser discípulo de Jesus significa deixar esse rastro, né? As pessoas perguntar: quem é este? Quem é este? Perguntar da nossa vida: quem é esta? Quem é este? Isso é gerar fruto. E por último, o gerar filhos chancela a nossa maturidade espiritual. Gerar filhos, irmãos, é a prova de uma vida plena, e a vida plena inclui essas conquistas, que não podem ser o foco, nem o alvo, nem o propósito, mas são consequência. Ah, pastor, então antes de ir para o meu trabalho cedo, eu tenho que parar e pregar o evangelho antes de trabalhar? Não, você precisa fazer da sua vida como empresário, como funcionário, como seja lá o que você faz profissionalmente ou socialmente, você tem que fazer da sua vida esse testemunho, não é? Como alguns dizem aí, o quinto evangelho, que é o mais lido evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e a nossa vida, que o povo está lendo aí. A leitura da nossa vida é que vai gerar esse fruto na vida das pessoas. Vai te abrir deixas, vai te abrir oportunidades para você poder falar do Senhor Jesus. Vai chegar um momento que alguém vai precisar de oração, falar: ó, estou passando um momento de tanta angústia na minha vida, eu tenho te observado, eu tenho visto a sua fé, será que você pode orar por mim? Será que você pode levar o meu nome lá na igreja, para a sua igreja orar por mim? Isso é gerar frutos. E enquanto a gente está gerando esses frutos, Deus está abençoando a nossa vida com prosperidade, com paz, com alegria, com gozo na alma. E a gente precisa entender isso. Deus quer que nós sejamos abençoados e prósperos, mas Ele também espera que nós sejamos frutíferos. Olha como frutificar e a prosperidade estão ligados. Salmo 1, versículo 3, diz assim, ó: porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha a ordem: a qual dá o seu fruto no seu tempo, ou na estação própria, no momento da maturidade, dá o seu fruto. Essa é a ordem, né? O crente que é plantado no Senhor, às margens da água viva que corre do trono de Deus, ele é suprido, nutrido pelo Senhor, e ele dá fruto.
E ele não apenas dá fruto. O que ele faz? Tudo quanto fizer, prosperará. Antes disso fala, as suas folhas não cairão. Tem muita árvore com a folha caída aí, né? Falta alegria, falta ânimo, falta disposição. Imagina a cena na sua mente, se olhar para uma árvore frondosa. Hoje eu vi a foto de um ipê amarelo, né? Símbolo, não sei se só de Goiás ou do Brasil, um ipê amarelo, todo florido, aquela coisa mais linda. Aí você olha para uma árvore toda seca, com buraco no tronco, assim, toda comprometida na sua estrutura. Imagina, é isso que Deus está querendo nos dizer e nos mostrar. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto, que as suas folhas não murcham, não caem, e que tudo quanto fizer, prosperará. Fruto é uma coisa, prosperidade é outra. Que a nossa busca seja por dar frutos. Volta de novo João 15,16 para a gente ler e terminar, por favor, Sara. Que a nossa busca seja dar frutos. Por quê? Olha o que Jesus está colocando, não como condição, não apenas como critério, mas como parte do processo da resposta da oração, porque senão alguém amanhã também vai começar a querer ganhar alma e chegar para o Senhor e falar: ó, Senhor, o Senhor viu que eu ganhei não sei quantos essa semana, né? Então, responde minha oração agora. Ninguém coloca Deus na parede, irmãos. Ninguém coloca Deus na parede. Mas olha como é que é o processo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Eu disse que eu ia terminar com esse versículo, mas nós vamos terminar com o Salmo 16, versículo 5. Gosto demais desse texto, e vai ser para eu explicar esse outro versículo aqui. Olha ali: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Coloca na Nova Versão Transformadora para eu ver isso aí. Tu sustentas a minha sorte. Olha lá na Nova Versão Transformadora, vou ver se muda muito aqui. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. Não, eu gosto mais das outras versões, porque fala mais de futuro. Fala mais de futuro, não é? Tu sustentas, em uma versão diz, tu sustentas o meu destino. O que esse texto está querendo dizer? É que quando nós frutificamos no reino de Deus, Deus assume a responsabilidade pela nossa vida, de suprir as nossas necessidades, e não apenas isso, de nos dar recursos. Lembra o que ele fez com Ciro, rei da Pérsia? Quando Ciro foi destituir o rei de Babilônia: eu irei na tua frente, abrirei os ferrolhos de ferro, as portas eu vou abrir diante de ti, eu vou te dar os tesouros das escuridades. Deus assume essa responsabilidade de não apenas suprir as nossas necessidades, mas Ele garante que Ele estará nos coroando de bênçãos, de riquezas, de tudo aquilo que nós desejamos e almejamos, desde que nós sejamos pessoas frutíferas. Como é que eu faço para ser frutífero, pastor? Onde eu começo? Começa na sua casa. Primeiro lugar de ser frutífero é em casa. Segundo lugar, eu vou colocar nessa ordem porque a gente passa mais tempo no trabalho do que na igreja. A gente vem na igreja 2 vezes por semana, você que está aqui hoje. Tem gente que não está aqui hoje, só vem uma vez na semana. Se mata um domingo, é só de 15 em 15 dias, né? Mas no trabalho a pessoa vai todo dia. Precisa frutificar no trabalho.
e precisa frutificar na igreja. A gente precisa frutificar em todos os ambientes da nossa vida social, espiritual, familiar, profissional, e assim, como consequência, todas as nossas orações serão respondidas pelo Senhor, e Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém?